Capítulo 411, Reflexo. Sun-Ni nunca havia lutado em sua forma de sombra e, na verdade, nem mesmo sabia como. Tudo o que ele tinha eram seus instintos, mas isso não era o suficiente. Na verdade, confiar demais nos instintos era uma maneira certa de se colocar em perigo. A inteligência era a arma mais perigosa no arsenal de um humano, e foi a mente de Sun-Ni que acabou salvando sua vida. Ele percebeu que seu inimigo não estava invisível, mas era apenas uma sombra como ele, apenas um momento antes de a criatura estar sobre ele. Naquele segundo dividido, Sun-Ni conseguiu encontrar a única maneira de escapar da morte. Enquanto uma dor aguda percorria todo o seu ser, ele se lançou para a frente. E escapou das sombras, rolando na grama. Saltando para os pés, Sun-Ni cambaleou e agarrou, seu lado, o sangue escorrendo entre os seus dedos. Arg! A sombra da abominação desconhecida avançou em perseguição. E atingiu inutilmente seu corpo, não lhe causando nenhum dano. Afinal, era apenas uma sombra. Olhando para o rasgo fino no manto do titereiro e para uma ferida profunda abaixo dele, Sun-Ni deu um passo para trás. Ao mesmo tempo, deu a seus próprios sombras a ordem de se esconderem sob sua armadura e fortalecerem seu corpo. Ataques físicos não podiam ferir sombras. Mas sombras também não tinham meios de ferir seres vivos. Esse foi o pensamento que salvou. Se ele não tivesse conseguido assumir a forma de um humano a tempo, estaria morto agora. Muito provavelmente. Porém, como ele havia conseguido, ele e a criatura das sombras agora estavam em um impasse. O mestre da Ilha do Julgamento tentou atacá-lo várias vezes mais, mas cada golpe acabou sendo tão inútil quanto os anteriores. Em seguida, congelou, como se estivesse um pouco confuso com a situação. Sun-Ni finalmente teve a chance de observar melhor a sombra hostil. Ela parecia exatamente como uma sombra seria, uma silhueta escura e etérea de uma pessoa desenhada na grama em preto. A criatura parecia ter duas pernas, duas mãos e uma cabeça. Se Sun-Ni não soubesse o que ela realmente era, ele teria assumido que a sombra era projetada por uma pessoa comum. No entanto, não havia mais ninguém à vista. Recuando e fazendo uma careta por causa da dor que irradiava da ferida profunda em seu lado, Sun-Ni encarou o inimigo e pensou febrilmente, não, isso está errado. Uma criatura das sombras era, de fato, mortal para alguém como ele. Mas para qualquer outro humano nas Ilhas Acorrentadas, era completamente inofensiva. Como isso era possível, então, que tantas pessoas tivessem sido mortas por isso? E o que dizer das criaturas do pesadelo? Como essa sombra havia massacrado tantos seres vivos? Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Sun-Ni estendeu a mão para o lado para convocar o fragmento da meia-noite. Foi por pouco. O que aconteceu em seguida fez com que ele estremecesse. A criatura se moveu mais uma vez, e então, duas chamas negras apareceram em sua escuridão. Um momento depois, uma figura humana saiu da sombra. Era um jovem de pele pálida e olhos frios e cruéis de um assassino experiente. Uma centelha de loucura ardia em suas profundezas. O estranho tinha cabelos negros e vestia uma armadura, leve e feita de seda macia e couro preto e sem brilho. Em suas mãos, a aparição segurava uma lâmina longa e levemente curva de um austero tachi. Sun-Ni sentiu o medo apertar seu coração ao reconhecer o rosto diante dele. É claro que ele reconhecia. Era o seu próprio rosto, afinal. Olhar para o demônio do julgamento era como olhar para um espelho. Isso. Desde quando eu fiquei tão assustador, Sun-Ni recuou em choque. Que diabos você é? A aparição imitou sua expressão, em seguida, abriu a boca. Seus lábios se moveram, mas não houve som, como se a abominação fosse muda. Sun-Ni não teve problemas em ler seus lábios, no entanto. Que diabos você é? O que está acontecendo? Antes que ele pudesse terminar esse pensamento, no entanto, ele teve que se defender contra um ataque rápido demais, da espada do inimigo. Sun-Ni desviou o terrível ataque e cambaleou para trás, suas mãos tremendo pela força do impacto. Maldição! O bastardo podia parecer com Sun-Ni, mas era muito, muito mais forte. Tão forte quanto um demônio caído, provavelmente. Sun-Ni não teve tempo para se recuperar antes que seu duplo maligno estivesse sobre ele novamente, atacando com a familiar graça dolorosa de seu próprio estilo de batalha. Desta vez, a ponta do tachi passou a apenas alguns centímetros dos olhos de Sun-Ni. Um sorriso perverso apareceu no rosto da aparição. Sun-Ni grunhiu.
Enquanto a abominação lançava uma enxurrada de ataques letais em sua direção, cada um rápido e feroz, ele lutava para se defender e lutava contra a dor. Ele mal conseguia se manter. Pelo menos por enquanto. Por causa da força e velocidade do monstro, Sun-Ni não tinha dúvidas de que acabaria sendo morto eventualmente. Como ele poderia lutar contra alguém que conhecia todos os seus truques, mas também era muito mais poderoso? Até mesmo a dança das sombras era inútil. Qual era o sentido de tentar imitar o estilo de um oponente que havia roubado sua técnica de Sun-Ni? A situação não parecia nada boa. Especialmente porque o sangue ainda escorria pelo torso de Sun-Ni. Entre dois golpes, ele recuou e perfurou a aparição com um olhar furioso. Você, pobre bastardo. Entre todos os rostos por aí, você teve que escolher o meu? Tolo, você não poderia ter escolhido alguém, sei lá, mais alto. Internamente, porém, ele não pôde deixar de pensar, nem vou mentir, a versão malvada de mim parece meio impressionante. Será que sou realmente tão elegante na vida real? Sun-Ni não sabia ao certo como se sentir sobre isso. Claro que ele não estava tentando falar com a criatura porque queria bater papo. Ele só estava tentando distraí-la enquanto Saint puxava seu arco. Um momento depois, uma flecha negra assobiou pelo ar, mirando no coração do demônio. No entanto, o jovem de olhos cruéis simplesmente se esquivou para o lado e afastou a flecha com sua espada. Sun-Ni praguejou. Ele ficou realmente desesperançado, porém, apenas um momento depois, quando uma ondulação repentina se espalhou pelo corpo bizarro da criatura. Num piscar de olhos, a aparição mudou. Seu rosto de repente se tornou branco como alabastro e inumanamente belo, com olhos de rubi, maçãs do rosto altas e lábios cheios. O tecido mácio de sua armadura ficou preto como ônix e duro como pedra. A forma e a altura de seu corpo também mudaram. Antes mesmo que Sun-Ni pudesse reagir, ele não estava mais enfrentando seu próprio reflexo. Em vez disso, ele estava enfrentando Saint. Maldição. Enquanto a sensação repugnante de sua alma se despedaçando lentamente permeava todo o ser de Sun-Ni, a cópia perfeita do demônio taciturno ergueu seu arco e lançou uma flecha direto em seu coração. Capítulo 412 Adversário Perfeito. Bem, um mistério foi resolvido, pelo menos. Sun-Ni percebeu dolorosamente como o demônio do julgamento era capaz de matar tantos despertos, e porque nenhuma criatura dos pesadelos conseguia sobreviver em sua ilha. Se o bastardo fosse capaz de se transformar em uma cópia de qualquer inimigo, mantendo-se tão poderoso quanto um demônio caído, então poucas coisas poderiam escapar vivas dele. E aqueles despertos que conseguiram escapar apesar de tudo acreditavam erroneamente que seus companheiros foram mortos por uma criatura capaz de mexer com a visão das pessoas. O que mais eles pensariam depois de ver um ser humano ser morto por algo que parecia ser uma cópia exata deles? Bem, por quê? Ninguém pensou que era uma cópia real e não um truque de ilusão, droga. Se havia uma coisa que colocou Sun-Ni nessa situação terrível, era a falta de imaginação das pessoas no santuário. Todos esses pensamentos passaram pela sua mente enquanto ele usava o passo das sombras para desaparecer e cair desajeitadamente no chão a uma dúzia de metros atrás do demônio, completamente fora do caminho da flecha voadora. Ótimo. Mas e agora? Apenas alguns momentos antes, Sun-Ni estava contemplando a ideia de abandonar a luta e simplesmente fugir. Ao contrário de alguns humanos que ele conheceu no passado, ele não era afetado por coisas inúteis como orgulho ou vaidade. Se a situação exigisse uma fuga covarde, ele estava pronto e disposto a fazer exatamente isso. Mas agora que o bastardo tinha se transformado em Saint e estava segurando um arco, a ideia de tentar fugir não era muito tentadora. A última coisa que ele queria era ser atingido na parte de trás da cabeça por uma flecha. Pense. No entanto, não havia tempo para pensar. A reflexão de Saint girou rapidamente e se lançou em sua direção. Enquanto Sun-Ni se teleportava para mais longe, a criatura girou repentinamente e colidiu com o tronco de uma árvore alta e antiga. Um momento depois, Sun-Ni emergiu das sombras e viu, com horror, uma massa gigantesca de madeira pesada despencando sobre ele. Desesperadamente consumindo sua essência, ele encheu seu corpo com o máximo de força possível e levantou as mãos, tentando segurar a árvore em queda. Um gemido escapou de sua boca, enquanto os pés de Sun-Ni afundavam no solo mácio da Ilha do Julgamento. De alguma forma,
Ele conseguiu parar a árvore sem ser esmagado por ela. Foi nesse momento que uma segunda flecha voou em direção ao seu coração. Apenas para colidir com outra flecha no ar e voar para o lado. A alguma distância, a verdadeira Saint dispensou o arco, ergueu sua espada e avançou em direção ao impostor. Coma isso, seu bastardo. Sun Yi cerrou os dentes, esforçou seus músculos já sobrecarregados e lançou a árvore maciça na abominação com um empurrão tremendamente poderoso. Quando ele usava sua essência e fortalecia seu corpo com as sombras, Sun Yi conseguia alcançar explosões de força verdadeiramente sobre-humanas. Como o bastardo ia escapar disso? A criatura baixou indiferentemente o ombro e simplesmente desapareceu nas sombras, surgindo do outro lado do tronco voador. Em seguida, ela se encontrou com a santa atacante em uma investida devastadora de ombro. A armadura de ônix do demônio taciturno rachou, e ela foi arremessada para trás, fazendo com que outra árvore explodisse em uma nuvem de estilhaços. Sun Yi empalideceu. Passo das sombras. Isso não é bom. A aparição virou-se para ele e inclinou a cabeça de forma zombeteira. Algo estava muito errado com aquela coisa. Ela parecia malévola e completamente insana, mas ao mesmo tempo incompleta, de alguma forma. Por trás da vontade maligna e do aterrador desejo de matar que habitavam em seus olhos rubi, havia um indício de alguma outra emoção ilimitada. Sun Yi vagamente reconheceu a sensação, pois ele havia sentido a mesma emoção profunda e indescritível uma vez antes. Muito abaixo das montanhas, ocas, na escuridão do labirinto de pedra nebuloso entre dois rios de outro mundo, ele havia sentido a mesma sensação de perda, angústia e confusão nas sombras deixadas pelos companheiros do primeiro senhor do Castelo Luminoso. O que exatamente é essa coisa? Ele não teve tempo para refletir sobre sua natureza, no entanto, porque a criatura havia se transformado novamente em um jovem pálido de olhos escuros e estava se lançando em sua direção, com um sorriso cruel congelado em seus lábios. Sentindo um arrepio frio percorrer sua espinha, Sun Yi percebeu que não venceria essa luta. Nem era capaz de escapar do julgamento com vida. Dessa vez, ele estava realmente em perigo. Ele realmente morreria nesta bela e pacífica ilha. E a última coisa que veria antes de cair nos braços da morte seria seu próprio reflexo olhando para ele através dos olhos de seu assassino. A menos que Sun Yi enviou a santa de volta ao mar da alma e bloqueou o ataque da aparição, sentindo seu corpo estremecer com a força do golpe. Ele havia assumido que o demônio do julgamento era uma sombra, e de fato era semelhante a uma. Mas, na verdade, não era. Apenas aparecia como uma sombra porque Sun Yi mesmo estava na forma de sombra quando se enfrentaram pela primeira vez. E assim que ele havia se transformado em um humano, o demônio também se tornou humano. O jovem de olhos frios como os de um assassino deu um pequeno passo e fez um alto golpe com o tachi. Sun Yi, no entanto, conhecia muito bem seu único estilo de luta para cair naquela armadilha. Sabendo que o golpe era apenas um blefe, ele jogou sua própria lâmina para baixo e conseguiu apenas desviar por pouco de um golpe feroz que o seguiu. Ele estava atrasado por uma fração de segundo, porém. Outra rasgadura apareceu no tecido do manto do titereiro, e uma ferida superficial em sua coxa começou a escorrer sangue. A criatura era mais um reflexo do que uma sombra. Ela espelhava tudo sobre o seu inimigo. Sua aparência, suas armas, sua técnica de batalha. Até mesmo seus poderes. Caso contrário, como ela seria capaz de usar o passo das sombras? De certa forma, era um adversário perfeito. Mas isso não era tudo. Sun Yi fez uma careta quando a aparição jogou sua espada para longe e desferiu um chute poderoso que quase transformou todas as suas costelas em pó. Se não fosse pela explosão de essência que ele havia enviado para suas pernas, Sun Yi nunca teria conseguido desviar daquele golpe devastador. Mas sua essência já estava se esgotando, e seu inimigo parecia estar ainda mais forte agora. Como se quanto mais Sun Yi sangrasse, mais poderoso o jovem pálido se tornasse. O demônio até mesmo era capaz de espelhar as memórias que seu inimigo possuía. Antes, Sun Yi havia experimentado o ataque da alma da cópia do juramento quebrado. E agora, a criatura estava claramente sendo alimentada com o poder bruto pela flor de sangue. Ele atacou com o fragmento da meia-noite para ganhar alguns momentos para pensar. No entanto, a aparição não parecia ter sido afetada pelo juramento quebrado. Será que isso se devia ao fato de ela ter assumido a forma da santa, que era imune aos ataques da alma? Isso significava que o demônio era capaz de copiar não
Apenas poderes e memórias, mas também atributos. A criatura facilmente desviou o ataque de Sun-Yi e se inclinou para entregar o golpe final. A única esperança de Sun-Yi para escapar era recuar. Mas o que mais a criatura copiou? Seria realmente um reflexo perfeito. Havia apenas uma maneira de descobrir. Em vez de recuar, Sun-Yi deu um passo à frente e colidiu contra a aparição, completamente aberto, incapaz de escapar de ser derrubado pela lâmina do inimigo. Antes do golpe fatal chegar, porém, ele se inclinou perto do ouvido do demônio e sussurrou, tão suavemente que apenas os dois seriam capazes de ouvir o que ele havia dito: pare, perdido da luz. E então, o demônio congelou, como se subitamente transformado em pedra. Sun-Yi sorriu. Era realmente um reflexo perfeito. Capítulo 413, Besta do Espelho. A aparição permaneceu imóvel, congelada no lugar pelo comando silencioso de Sun-Yi. Ele podia ver seu rosto refletido em seus olhos escuros, ainda mais pálido do que o normal, gotas de suor cintilando ao sol. A criatura estava completamente parada, toda a sua força aterradora acorrentada pelas 4 simples palavras que Sun-Yi sussurrou. Ela estava escravizada. Não importava quão poderosa fosse a estranha abominação, nenhum poder seria capaz de fazê-la desobedecer ao comando de seu novo mestre. Sun-Yi. Ao roubar seu rosto e seus poderes, a criatura também herdou sua habilidade inata, ligação das sombras. Sun-Yi havia usado essa ligação para subjugar o demônio, e agora, ele estava à sua mercê. Pelo menos, por enquanto. Com uma careta de dor, Sun-Yi caiu no chão, e inspirou com dificuldade. Aquilo foi por pouco. A ferida em sua coxa não era muito grave, mas o corte que ele havia recebido como sombra era longo e profundo. A trama de sangue havia impedido que ele perdesse muito sangue e garantiria uma recuperação rápida, mas tinha seus limites. As feridas precisavam ser cuidadas. Porém, poderiam esperar. Agora, Sun-Yi tinha que decidir o que fazer com o antigo governante, julgamento. A terrível criatura que havia ceifado muitos humanos e apenas os deuses sabiam quantas criaturas do pesadelo, e que agora estava sob seu completo controle. Uma abominação tão poderosa. Certamente seria muito útil ter algo tão temível a seu serviço, incapaz de desobedecer qualquer comando. Ele olhou para a criatura congelada e estremeceu. Ainda era como olhar no espelho, afinal. Apesar de saber que aquela criatura diante dele era uma criatura do pesadelo, ele não conseguia deixar de ver um jovem ligeiramente pálido, de pele clara e olhos escuros. Não conseguia deixar de se ver. Sim, ter um demônio caído fazendo sua vontade seria extremamente benéfico, especialmente porque a aparição se parecia exatamente com ele. Com um pouco de astúcia e preparação, Sun-Yi seria capaz de parecer estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Se ele precisasse provar que não era mongrel ou realizar algo obscuro sem levantar suspeitas, essa seria uma maneira perfeita de fazê-lo. Havia inúmeros cenários onde tal habilidade seria incrivelmente útil. Mas aí está o problema. A criatura só estava escravizada porque assumiu sua forma. Como a criatura podia tomar qualquer forma, ela deixaria de possuir suas habilidades do aspecto, incluindo a ligação das sombras, assim que se transformasse em algo diferente. Então, ela estaria livre de suas correntes e capaz de fazer o que quisesse, inclusive desencadear sua ira em Sun-Yi. Por isso ele havia dispensado a santa antes de tentar subjugar a aparição. Ele precisava que ela permanecesse como seu próprio reflexo, e não de mais ninguém. Sim, ele poderia contornar a possibilidade de perder o controle sobre a criatura aterrorizante com uma longa série de ordens complexas que limitariam quando e como ela poderia usar sua capacidade de mudar de forma. Mas elaborar uma rede infalível de proibições era uma tarefa hercúlea. Sun-Yi nem mesmo tinha certeza se era possível. Ele havia passado muito tempo pensando em maneiras de escapar desse destino exato, então ele sabia melhor do que a maioria, melhor do que qualquer pessoa, talvez, o quão difícil era manter um escravo relutante sob controle. Especialmente se o ser escravizado fosse mais poderoso que seu mestre. Sempre haveria uma maneira de distorcer palavras, encontrar uma brecha e transformar as ordens dadas pelo mestre contra ele mesmo. Sun-Yi tinha certeza disso. Ele precisava ter. Então, o que ele deveria fazer com a abominação congelada? Levantando-se com uma careta, Sun-Yi encarou sua cópia perfeita e observou com pesar. A principal razão para o que ele estava prestes a fazer, no entanto, era muito menos complicada.
Ele simplesmente não queria ser um senhor de escravos. Ele não queria possuir qualquer ser vivo. Sun-Yi hesitou por um momento então disse: Não tenha medo. Eu não vou te tornar um escravo. Isso seria um destino muito cruel, não acha? Mesmo para uma criatura do pesadelo como você. Com isso, ele levantou a mão, como se fosse acariciar a bochecha do jovem pálido, e então a passou rapidamente pelo pescoço dele. Quase invisível na luz intensa, a lâmina fantasmagórica do fragmento do luar tremulou enquanto gotas de sangue carmesim caíam dela na grama vibrante. O jovem não se moveu, mas suas pupilas se dilataram. Alguns momentos depois, sangue escorreu de entre seus lábios, pintando sua pele pálida de vermelho. Sun-Yi olhou para a aparição moribunda, profundamente perturbado pela visão diante dele. Não é todo dia que alguém vê a si mesmo morrer. Isso é. Ele empalideceu um pouco, mas não desviou o olhar. Diante dele, uma pessoa que se parecia exatamente com ele estava lentamente se afogando em sangue, uma torrente carmesim jorrando de sua garganta cortada. Alguns momentos depois, quando a criatura estava às portas da morte, seu corpo tremeu repentinamente e depois se contorceu levemente. Um sorriso torturado apareceu em seu rosto. Os lábios da aparição se moveram, mas, como antes, nenhum som escapou deles. No entanto, Sun-Yi achou que conseguiu ler algumas palavras. Nós. Nunca. Procurando. Isso foi o que a aparição tentou dizer. Então, a luz em seus olhos se apagou. Uma estranha ondulação se espalhou pelo corpo do jovem, e um momento depois, finas rachaduras apareceram em sua pele. Após um segundo ou dois, a criatura se despedaçou em uma chuva de vidro prateado, que se transformou em um raio de luz, e desapareceu. Apenas um fragmento de espelho irregular permaneceu na grama, refletindo apenas uma escuridão fria. Enquanto Sun-Yi observava tudo isso perplexo, o feitiço sussurrou: Você matou um reflexo acendido, besta do espelho. Sun-Yi piscou. Espere. O que ele acabou de dizer? O feitiço, no entanto, ainda não havia terminado de falar. Você recebeu uma memória. Capítulo 414. Mistério do espelho escuro. Sun-Yi olhou para o chão, confuso. O que acabou de acontecer? Por que o feitiço chamou aquilo de reflexo acendido? O que era um reflexo? E por que era acendido em vez de caído? Como uma criatura do pesadelo poderia ser acendida? Ele franziu a testa. Não era uma criatura do pesadelo? Como isso é possível? A aparição definitivamente não era humana. Então, o que mais poderia ser, senão uma das abominações do reino dos sonhos? E mais uma coisa. O feitiço não disse que sua sombra havia ficado mais forte, disse? Para ter certeza, Sun-Yi verificou o número de fragmentos de sombra que tinha. Como ele suspeitava, não mudou. Ele até mergulhou no mar da alma e viu que não havia nenhuma sombra nova entre as fileiras das criaturas que ele havia matado. Isso é muito, muito estranho. O que diabos ele tinha acabado de matar? Com uma expressão de profunda preocupação, Sun-Yi se abaixou e pegou com cautela o fragmento irregular do espelho que a aparição havia deixado para trás. Não importava como ele olhasse, o fragmento se assemelhava a um pedaço perfeitamente comum de vidro, com uma fina camada de prata pintada em seu lado reverso. A única coisa estranha era que, não importava como Sun-Yi virasse o fragmento, ele se recusava a refletir qualquer coisa além de um véu impenetrável de escuridão. Havia também uma inscrição em seu lado reverso. A testa de Sun-Yi se aprofundou quando ele percebeu que a inscrição não era feita com runas. Em vez disso, o que ele viu foram as letras familiares do alfabeto humano. Eram desajeitadas e estranhas, como se escritas pela mão de uma criança. Havia apenas uma palavra escrita no fragmento do espelho, Firim apóstrofo. O que diabos isso deveria significar? O mistério da besta do espelho era tão estranho que por um tempo Sun-Yi até se esqueceu da dor ardente em seu lado. Eventualmente, ele sussurrou, um eco. Os ecos não possuíam almas, então ele esperava que matar um não lhe rendesse nenhum fragmento de sombra, assim como aconteceu após a morte da besta do espelho. No entanto, a aparição obviamente não era um eco. Era muito independente, consciente e tinha individualidade demais para ser uma simples cópia de uma criatura do pesadelo morta. Sem mencionar que havia governado o julgamento nos últimos anos, sem nenhum mestre humano à vista. No entanto, havia um tipo de ser ao qual se assemelhava,
Sun-Yi lançou um olhar sombrio para os restos de uma árvore que havia sido destroçada pelo corpo da santa. De muitas maneiras, o estranho reflexo se assemelhava a uma sombra. Seria a besta do espelho um tipo de eco criado pelo aspecto de alguém? Seu criador devia ser incrivelmente poderoso, então. Se sim, onde estariam eles? O que teria acontecido com eles, e por que seu reflexo vagava pelas ilhas, acorrentadas em estado selvagem? Não havia respostas. Era apenas uma teoria, de qualquer forma. Sun-Yi não tinha absolutamente nenhuma prova para sustentá-la. Talvez sua nova memória lhe desse algumas respostas. Ele estava prestes a convocar as runas, mas um súbito pulsar de dor o lembrou de que ele ainda estava ferido. Com um sibilo, Sun-Yi agarrou um lado e olhou ao redor, procurando o abrigo. Ele teria que cuidar de seus ferimentos e descansar após a luta com a besta do espelho. A memória poderia esperar até que ele não estivesse sangrando tanto. Envolvendo o estranho fragmento do espelho em um pedaço de tecido e colocando-o em sua mochila, Sun-Yi usou um pouco de sua última reserva de ciência de sombra para atravessar as sombras e aparecer perto da colina rochosa no centro da ilha. Sua sombra havia notado uma caverna rasa ali, que estava situada, obviamente, atrás da parede espumante da pitoresca cachoeira. Caminhando em uma estreita plataforma de pedra que levava atrás da cachoeira, Sun-Yi verificou se a caverna estava vazia e, em seguida, entrou em sua sombra fresca. A caverna não era muito grande, mas devido à sua localização e natureza oculta, não havia melhor abrigo em toda a ilha. Bastante satisfeito com essa descoberta, Sun-Yi gemeu e se abaixou no chão. Enviando a santa para ficar de guarda do lado de fora, ele dispensou o manto do titereiro, então abriu sua mochila e pegou uma pequena caixa contendo várias agulhas finas e um pedaço de linha de seda. Olhando para as agulhas com uma expressão séria, Sun-Yi suspirou. Odeio essa parte. Devido ao seu corpo desperto e à natureza da trama de sangue, Sun-Yi conseguia se recuperar de ferimentos mais rapidamente do que qualquer humano comum, ou até mesmo um de seus pares, seria capaz. No entanto, se ele quisesse ser capaz de viajar novamente no dia seguinte, ainda precisava tomar medidas. Com outro suspiro, enfiou a linha em uma das agulhas, rangendo os dentes, e começou a suturar as bordas do corte longo, em seu lado. O processo não era muito agradável, para dizer o mínimo, então a caverna ficou cheia de sons de respiração pesada e palavrões reprimidos por um tempo. Finalmente, Sun-Yi havia terminado. Limpando o sangue seco do corpo com a ajuda da primavera eterna, ele fez uma careta e olhou ao redor. Agora que ele tinha tempo para observar melhor a caverna, ele percebeu que aparentemente ela havia sido usada como abrigo por outro humano em algum momento do passado. Havia um círculo de pedras construído para conter o fogo, com um monte de lenha arrumada ao seu lado. Agora, a madeira estava há muito tempo apodrecida, o que indicava a Sun-Yi que a caverna permaneceu vazia por muitos anos. Havia uma mochila muito parecida com a dele deitada sobre as pedras frias perto da fogueira. Ele mancou em direção a ela e deu uma olhada dentro. Não havia nada de particularmente interessante ali, apenas os suprimentos usuais que um desperto viajante levaria consigo em uma longa expedição, a maioria deles arruinados pela umidade dentro da caverna e pela passagem do tempo. No entanto, ele encontrou um mapa enrolado e estudou por um tempo. O mapa havia sido desenhado em um pedaço de pele de monstro, então o ar úmido não fez nenhum favor a ele. A maior parte era ilegível, com apenas algumas pequenas partes permanecendo intactas. Sun-Yi julgou que a pessoa que o deixou para trás conhecia muito mais sobre as ilhas acorrentadas do que ele. Infelizmente, nenhum desses conhecimentos havia sido preservado. A única palavra legível que ele conseguiu ler facilmente estava escrita perto da borda do rompimento. Estava escrito, ... esperança. Sun-Yi suspirou. O estranho cujo mapa ele estava estudando provavelmente havia sido morto pela besta do espelho. Por um momento, ele considerou a ideia de que o mapa havia sido deixado para trás pelo criador do estranho reflexo, mas essa teoria fazia pouco sentido. Porque uma pessoa tão poderosa deixaria não apenas suas coisas, mas também sua criação para trás? Colocando o mapa de volta na mochila apodrecida, Sun-Yi olhou para a fogueira e disse após uma longa pausa, sinto muito que suas esperanças tenham sido em vão. Quem quer que você fosse. Agora, seu pesadelo acabou. Com isso, ele hesitou por alguns momentos e finalmente convocou as runas. Era hora de dar uma olhada na memória que ele havia recebido por matar a criatura aterrorizante que o
feitiço chamava de besta do espelho. Alguns segundos depois, os olhos de Sun-Ni se arregalaram. Arma. É uma arma. Capítulo 415. Visão cruel. Sun-Ni fitou as runas cintilantes, a excitação crescendo em seu coração. Era isso que ele estava esperando. Memória. Visão cruel. Classificação da memória. Acendida. Nível da memória. 4. Tipo da memória. Arma. Uma arma. Sun-Ni havia procurado por uma nova arma por muito tempo. Ele tinha um carinho especial pelo fragmento da meia-noite, pois era a espada que ele havia carregado durante o momento mais sombrio de sua vida e com a qual ele havia lutado para sair do inferno da Costa Esquecida. Era uma memória muito poderosa, também, cujo encantamento havia salvado sua vida em várias ocasiões. No entanto, Sun-Ni sentia que havia superado o austero Tashi. Ou melhor, os obstáculos que ele enfrentava atualmente haviam superado. Muitas das criaturas do pesadelo nas ilhas acorrentadas eram da categoria caídas, e suas peles resistentes apresentavam muita resistência à lâmina afiada da espada desperta. Sem mencionar aqueles horrores corrompidos que Sun-Ni evitava da melhor maneira possível, por enquanto, mas que, inevitavelmente acabaria encontrando um dia. A outra razão pela qual ele queria obter uma nova arma era o fato de que o encantamento, indestrutível, embora extremamente poderoso e útil, só podia ser ativado em circunstâncias muito raras. Ou seja, quando Sun-Ni estava próximo da morte. Isso significava que o atributo mais poderoso do fragmento da meia-noite só poderia ajudar Sun-Ni se ele cometesse um terrível erro. No entanto, se Sun-Ni lutasse com habilidade e perspicácia, evitando assim ser gravemente ferido, o poderoso encantamento permaneceria inativo, como vinha acontecendo nos últimos meses. Paradoxalmente, quanto melhor Sun-Ni se saísse, menos útil o fragmento da meia-noite seria para ele. Era bom ter uma última opção, mas Sun-Ni não gostava da ideia de depender de uma ferramenta que só seria eficaz se ele falhasse. Ele queria possuir uma arma cujos encantamentos dependessem de seu sucesso e, como tal, o fortalecessem e o recompensassem por se sair bem. Esperançosamente, esta era uma dessas armas. Era uma memória acendida do 4º nível, equivalente a uma memória que ele teria recebido de um demônio caído. Isso já era um começo tremendo. Sua arma mais poderosa atualmente, o fragmento do luar, havia vindo de uma mera besta caída. Tentando controlar suas expectativas, Sun-Ni tremia de antecipação e continuou lendo. Descrição da memória. Cheio de orgulho, o nobre cavaleiro fez um acordo com a criatura dos sonhos. Anos depois, o cavaleiro havia derrotado todos os seus inimigos e se tornou um poderoso rei. No dia em que seu filho pronunciou a primeira palavra, a criatura dos sonhos foi ao encontro do rei e exigiu seu pagamento. Ele deixou o reino com a criança e desapareceu, nunca mais sendo visto. Muito tempo depois, o jovem príncipe retornou e ficou sob o trono de seu pai. Ele esperava ser recebido com alegria e calor, mas foi recebido com medo e desconfiança em vez disso. Sun-Ni franziu o senho. O que diabos isso significa? A descrição mencionava uma criatura dos sonhos. Ou melhor, a criatura dos sonhos. Esse era o nome de um atributo que Nepis possuía, pois ela o adquiriu por ser nascida de uma mãe oca. Será que havia outras pessoas com o mesmo atributo entre a raça humana? Deve haver. E, julgando por esse estranho conto, eles haviam sido temidos até mesmo aqui, no reino dos sonhos. Não, isso não fazia sentido. Nepis era descrita como nascida de 2 mundos, então como poderia um nativo do reino dos sonhos possuir o mesmo atributo? Muito estranho. Talvez o nome seja apenas uma consciência. Sun-Ni deu de ombros e concentrou-se nas runas. Diga-me o que você pode fazer. Encantamentos da memória, metamorfose, devorador de luz, lâmina fantasma, espelho sombrio. 4 deles. Seus olhos brilharam. Descrição do encantamento, metamorfose. Esta arma pode mudar de forma entre uma espada e uma lança. Sun-Ni hesitou por um momento, depois afastou-se das runas e convocou a visão cruel. Ele só precisava ver isso. Uma névoa tenebrosa envolveu sua mão e, em seguida, uma espada elegante apareceu nela. Era muito mais curta do que o fragmento da meia-noite, com uma lâmina em formato de folha que tinha o comprimento aproximado da distância entre o cotovelo de Sun-Ni e a ponta do seu dedo médio. A lâmina parecia ser forjada em prata polida e servia como um espelho perfeitamente claro. Ao olhar para ele,
Sun-Yi podia ver o reflexo de seu rosto pálido e a parede da caverna atrás dele. A empunhadura da espada curta era feita de madeira preta polida, que estava envolta em prata intricadamente gravada perto da guarda e na empunhadura. A visão cruel era leve e ágil. Sun-Yi cortou o ar várias vezes e sorriu. Ia levar algum tempo para se acostumar a usar uma espada de uma mão, mas ele gostou. Já parecia uma extensão de sua mão. Também era muito mais adequada para ataques furtivos. A espada também tinha duas lâminas, o que lhe dava mais liberdade na forma de usá-la. Mas isso não era tudo. Seguindo um comando mental, o cabo da espada começou a se estender. Um segundo depois, Sun-Yi estava segurando uma lança longa e graciosa. O cabo preto contrastava com a lâmina prateada, criando uma imagem bonita e sombria. A própria lâmina manteve seu comprimento, então Sun-Yi podia fazer não apenas ataques perfurantes, mas também cortes e golpes. Ele encarou a lança sombria e elegante por um momento, depois a comandou para voltar a ser espada. Isso seria um desafio. Sun-Yi não era realmente proficiente com armas de haste, mas ele havia visto o quão versáteis, imprevisíveis e mortais elas poderiam ser nas mãos de um mestre. Sem mencionar que ele havia desejado ter mais distância entre si e as criaturas dos pesadelos contra as quais ele lutava em várias ocasiões. Essa arma era uma combinação perfeita de mobilidade e alcance, permitindo-lhe alternar sem esforço entre uma espada curta ágil e uma lança longa devastadora. Isso lhe dava acesso ao melhor dos dois mundos. Seu sorriso se alagou. Perfeito. Isso é perfeito. O que mais ela poderia fazer? Restavam 13 encantamentos. Encantamento, devorador de luz. A lâmina desta arma pode refletir, absorver e expelir luz. Isso seria útil para controlar sombras, além de potencialmente cegar os oponentes. Encantamento, lâmina fantasma. Esta arma pode atacar alvos incorpóreos. Uma habilidade incrível que daria a Sun-Yi a capacidade de lutar contra algumas das criaturas mais perigosas do Reino dos Sonhos, aqueles espectros que eram imunes a danos físicos. Encantamento, espelho sombrio. Cada ataque desta arma pode ser aumentado com dano elemental. Ela pode ser carregada com qualquer elemento pelo qual o portador tenha sido danificado. Carga atual, nenhuma. Sun-Yi ficou surpreso. Um aumento elemental permanente. Isso é incrível.